pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Bom, tô voltando aqui pra gente dar a sequência no nosso conteúdo, tá? Como esse bimestre é um bimestre um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais acelerado, pra gente não ter que correr tanto com conteúdo e ir atropelando as coisas, eu resolvi gravar essa videoaula para que vocês acompanhem com mais calma, com mais tranquilidade e que depois vocês possam também rever esse conteúdo, tá certo? Bom, o que nós vamos ver hoje? A gente vai ver lá o módulo 24, que é o módulo escrito Asas para que te quero, tá? Na verdade, nós já falamos sobre eles e hoje a gente vai falar um pouquinho mais detalhado. Nós vimos lá, quando a gente estudou o módulo sobre artrópodes, que os artrópodes eles se dividem em 5 classes: os crustáceos, os aracnídeos, os quilópodes e os diplópodes e os insetos. Todos eles nós já vimos aprofundado, isoladamente, e ficou faltando o quê? Ficou faltando justamente o maior grupo dos artrópodes, que é a classe dos insetos, tá? Então é isso que hoje a gente vai conversar um pouquinho. É um conteúdo bem leve, tá? Mas eu vou colocar aí algumas informações para vocês e também vou destacar o que é importante para vocês não esquecerem e gravarem aí para vocês, tá bom? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre as características gerais dos insetos, tá? Então, o inseto é a classe a mais numerosa, a com maior diversidade. Quem são esses insetos? Gente, se eu perguntar para vocês, eu tenho certeza que vocês vão falar diversos representantes, tá? Então, vamos lá. Barata, mosquito, gafanhoto, traça, borboleta, besouro, mariposa, joaninha, enfim, nós temos uma diversidade muito grande. E o que acontece? Por causa dessa tamanha diversidade, eles estão em todos os ambientes, né? Então, eles estão adaptados a todos os ambientes, porém, eles predominam no ambiente terrestre. Qual que é a grande novidade evolutiva que chega na classe dos insetos? É a presença de asas, tá? É claro que não serão todos os insetos que têm asas. Se a gente pegar lá uma pulga, o piolho, a traça, são insetos que não têm asas. Porém, a maioria apresenta a maioria apresenta essa asa, e essa asa vai fazer com que o animal consiga fugir mais rápido, consiga explorar outros ambientes que outros animais não conseguem, pelo fato de conseguir ter a capacidade do voo. Eles conseguem também serem mais eficientes na predação. Enfim, as asas trazem enormes vantagens e por isso que ela é considerada uma novidade evolutiva. Lembrar que a maioria dos insetos tem um par de asas, mas também temos aqueles que têm 2 pares, como é o caso da libélula. Quem nunca viu uma libélula e já reparou lá que ela tem 4 asas? Mas, como eu disse para vocês, em geral, eles têm um par de asas, ok? Vamos lá, então a asa é uma característica que, falou em asa, vocês já podem saber que é da classe dos insetos em relação aos artrópodes. Outra coisa importante, lembrar que se esses animais pertencem aos artrópodes, todos eles vão ter o quê? O exoesqueleto quitinoso, né, que é feito de quitina. Esse exoesqueleto tem diversas funções. A principal é evitar a perda de água do animal. E eles vão ter também os apêndices articulados, né? Então, as patas são articuladas, a mandíbula, enfim, eles têm essa capacidade de articulação, de apêndices articulados, que nós também já comentamos quando falamos sobre os artrópodes, as características gerais. Outra coisa importante dos insetos é que quando nós vimos os crustáceos e os aracnídeos, nós vimos a divisão do corpo deles. E os insetos, a divisão do corpo é cabeça, tórax e abdômen. Então, uma diferença também importante. Quando nós vimos lá o grupo das aranhas, dos escorpiões, nós vimos que a cabeça ela é fundida com o tórax. Então, forma uma única coisa chamada cefalotórax. No inseto, não. Nos insetos, o corpo é dividido em cabeça, tórax e abdômen. Então, 3 divisões aí fazendo parte do corpo. Outra característica também importante é que os insetos, eles têm
um par de antenas. Os crustáceos têm 2 pares de antenas, os aracnídeos não têm antenas e os insetos eles têm um par de antenas. Vale lembrar que essas antenas localizam várias células de percepção do ambiente. Então, várias células sensitivas, como por exemplo a célula olfativa, a célula do paladar, estão localizadas nas antenas. Então, vocês vão ver vários momentos que os insetos eles mexem a antena com a função mesmo de tatear, de sentir a vibração do ambiente, porque nas antenas estão essas células sensitivas. Então, é uma estrutura bem importante para os insetos. Outra característica, ouviu falar em inseto, o que eles têm? 3 pares de patas, tá? Contou lá, deu 6 patas, já pode matar que é um inseto. Por quê? Matar, né? Matar é descobrir. Por quê? Porque os aracnídeos, eles têm 8 patas e os crustáceos, eles têm 10. Os insetos, eles têm 6 patas. Ficou na dúvida se é inseto, se é um aracnídeo? Conta lá quantas patas tem. Óbvio, né? Se der. Outra coisa importante também, curiosa na verdade, é que os insetos eles têm o aparelho bucal deles adaptado ao alimento que ele costuma ingerir. Então, se a gente for pegar, por exemplo, o aparelho bucal de uma borboleta, a gente fala que é um aparelho bucal lambedor, porque como ela se alimenta do néctar das flores, o aparelho bucal dela parece um canudinho. A gente não consegue ver, né, assim, tão claramente, mas ele parece um canudo. De um gafanhoto, que a dieta dele é cortar as folhas, né, para se alimentar delas, é como se fosse uma lâmina para cortar mesmo, para fazer o corte dessas plantas. Então, cada inseto tem um aparelho bucal, o formato dele, a constituição dele é de acordo com a dieta que esse animal tem, que esse inseto ele tem. Então, é também uma coisa interessante da gente falar. Outra coisa, pessoal, os insetos, eles têm o que a gente chama de olhos compostos. O que são olhos compostos? É um olho igual ao nosso? Não. O olho dele, se vocês repararem, né, quando pousa uma mosca, você consegue ver que o olho dela geralmente é um olho evidente, grande, tá? E ele é formado por vários buraquinhos como se fosse um mosaico, que essas partes, né, são chamadas de omatídeos. Esses omatídeos, o que eles fazem? Cada omatídeo capta uma parte da imagem, então é como se eles tivessem uma visão de mosaico. Cada parte capta uma porção da imagem e aí forma um todo. Então, cada omatídeo vai pegar, um omatídeo vai pegar um pedaço do olho, o outro omatídeo pega outro pedaço, o outro omatídeo pega a boca, e aí juntando todos, né, todas as imagens de cada omatídeo, forma a imagem deles. Então, os insetos têm olhos compostos que faz com que a visão seja dividida, subdividida. Então, as imagens são coletadas cada omatídeo uma parte da imagem e aí no conjunto forma a imagem total, certo? Muito bem. O que mais que a gente precisa falar? Sobre a respiração dos insetos. Os insetos, eles respiram por meio das traqueias. Portanto, nós falamos que é uma respiração traqueal. As traqueias são ramos, né, que captam o oxigênio da atmosfera e distribuem para as células do animal. Os aracnídeos, só retomando, eles têm a respiração filotraqueal e os crustáceos têm a respiração branquial. Lembra que eu falei para vocês que a maior parte dos animais que estão na água, que vivem na água, eles respiram por meio de brânquias, certo? Por isso que a respiração dos crustáceos é branquial, mas a dos insetos é traqueal. Eles estão adaptados para viver no meio terrestre e uma dessas adaptações é justamente a presença de traqueias, beleza? Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre a reprodução desses animais.
A reprodução dos insetos, claro que vai diferenciar muito de qual inseto que nós estamos falando, né? Nós temos insetos que eles vão ter o desenvolvimento direto, eles vão ter insetos que vão ter o desenvolvimento indireto. Só relembrando para vocês, o que é desenvolvimento direto? É quando lá do ovo, do ovo, sai um filhotinho muito parecido com o ser adulto. O que é a diferença? O tamanho. Ele é tipo um adulto, só que reduzido. Então, ele vai crescendo até chegar na forma adulta. Esse é o desenvolvimento direto, quando do ovo sai um indivíduo, né, um inseto muito parecido com o ser adulto, porém reduzido, com tamanho menor. O desenvolvimento indireto é quando a gente tem uma fase larval. Então, do ovo sai uma larva. E aí, no caso dos insetos, esses insetos que produzem essa larva, que formam essa larva, nós chamamos de desenvolvimento indireto completo, que vai passar por uma metamorfose, tá? A metamorfose que a gente chama de metamorfose completa. Um exemplo clássico são as borboletas. Então, vamos pensar numa borboleta. A borboleta vai lá, ela faz um casulo, aí ela vai colocar lá, do casulo vai sair uma pupa, depois sai uma lagarta e aí depois vai formar a borboleta. Ou seja, ela vai passar por uma transformação. Se você for olhar a lagarta de uma borboleta, ela é extremamente diferente da borboleta adulta. Então, como ela passa por vários estágios de transformação, de metamorfose, nós falamos que a metamorfose da borboleta ela é uma metamorfose completa, chamada também de holometábolo. Tá? Que é a metamorfose completa. Aí a gente também tem a metamorfose hemimetábolo, que é uma metamorfose parcial, é uma metamorfose incompleta. Quem, por exemplo, passa por essa metamorfose incompleta é o gafanhoto, que ele vai liberar lá do ovo, vai liberar um gafanhoto semelhante ao adulto, porém com diferenças, né? Não é igual, por exemplo, a traça. A traça é um inseto que ela tem um desenvolvimento, não tem metamorfose, tá? Então, ela sai lá da casinha dela, sai uma traça muito pequenininha, que é igualzinha à adulta e que ela só vai crescendo. O gafanhoto, o que sai é diferente do adulto. Os órgãos, as estruturas, né, vão todas se desenvolvendo, então são diferentes do adulto. Por isso que a gente fala que é uma metamorfose incompleta ou hemimetábolo, tá? Mas é isso. Então, o que vocês têm que saber sobre a reprodução dos insetos é o seguinte: ou esses insetos, eles se reproduzem e têm um desenvolvimento direto, que é quando o que saiu, né, o inseto novo, é muito parecido com o indivíduo adulto, ou ele vai passar por uma fase de desenvolvimento indireto, que é quando sai uma larva. E essa larva, ela é diferente, muitas vezes a gente chama essa larva de ninfa. Essa larva, ela é bem diferente do que vai ser o adulto. E aí a gente chama isso de desenvolvimento indireto, quando o indivíduo que nasceu, ele é muito diferente do adulto e por causa disso ele vai passar por transformações até chegar como é o indivíduo adulto. Então ele vai passar por uma fase de amadurecimento, de desenvolvimento das suas estruturas. Beleza? E aí pra gente fechar, bom, falei das principais, falei tudo que a gente precisava falar. Agora para fechar, eu queria falar uma coisa que o módulo aborda lá no finalzinho do capítulo, que é a presença, né, a existência de insetos sociais. O que são insetos sociais? A gente tem alguns exemplos aí na natureza, né? Cupim é um inseto social, a abelha, a formiga, nós temos os insetos sociais. O que são esses insetos sociais? São insetos que eles têm divisões na sua população. Então, vamos pensar na abelha. A abelha, você vê que tem o que? As operárias, tem a rainha, tem um zangão. Então, o que acontece? Cada um tem um papel dentro da sociedade.
tá? Por isso que a gente fala insetos sociais, são insetos que vivem em sociedade. E nessa sociedade, cada um tem uma função, tá? Então, se a gente for pensar qual que é a função da rainha, é fazer a reprodução, é colocar lá, formar novas abelhas. Qual que é o papel do zangão? É acasalar com a fêmea para poder produzir essas novas abelhas. E as operárias? Dentro de uma colmeia, existem vários tipos de operárias, tá? Vai ter aquela operária que vai servir para fazer o mel, vai ter a operária que vai servir para fazer... para formar a colmeia, vai ter aquelas operárias que vão cuidar das larvas, né, que vão cuidar aí dos filhotes, enfim. Então a gente tem uma divisão de trabalho, cada um tem o seu papel dentro da população e esses papéis eles são complementares. Tomem cuidado que uma sociedade é diferente de uma colônia. Na colônia, como por exemplo os corais formam colônia, os indivíduos da colônia eles são fisicamente unidos, tá? Eles não são independentes, eles estão trabalhando juntos, eles estão juntos, mas eles estão juntos fisicamente. Numa sociedade, os indivíduos eles são independentes. Então, quando você olha lá um formigueiro, você vê uma formiguinha lá andando, a outra atrás e assim vai. Mas elas não estão grudadas. Então, os indivíduos são independentes e cada um tem o seu papel dentro lá da população dela. Tá? Então, se for uma formiga, cada formiga vai ter um papel dentro do seu formigueiro. Vão ter aquelas que vão sair para buscar alimento, para ir buscar lá as folhas, aquelas formigas que vão servir para alimentar a rainha e assim vai, tá bom? Então, isso que é importante, são os insetos sociais. Exemplo, cupim, abelha, formiga, temos alguns deles, certo? Então, para a gente fechar essa aula aqui, eu queria falar sobre as características principais, as características que vocês não podem esquecer de jeito nenhum dos insetos. Vamos lá. Presença de asas. Não é obrigatório, não são todos que têm asas, mas a asa é uma novidade evolutiva que permitiu um sucesso evolutivo absurdo, por isso que é um grande grupo, né? Tem uma grande quantidade de representantes. Então, a presença de asas, o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen, 6 patas ou 3 pares, um par de antenas, que é uma outra característica também importante, lembrar que nas antenas estão as células que percebem o ambiente, as células sensitivas, e também a outra característica que eu queria destacar para vocês é a respiração traqueal, tá? Então, elas respiram por meio dessas ramificações que captam o oxigênio e distribuem para suas células realizarem as funções que elas precisam fazer. Belezinha? Pessoal, era isso que eu queria conversar com vocês, tá bom? Então, para quem depois quer fazer um resuminho, eu abordei o módulo 24, que começa lá na página 320 da apostila 3, e aí fiquem à vontade para fazer os exercícios desse módulo. E tendo alguma dúvida, é só conversar comigo, tá bom? Esse módulo, ele vai lá até a página 326. E não esqueçam, por favor, claro que os insetos é uma classe que pertence ao filo dos artrópodes, que é o filo que tem aí o exoesqueleto quitinoso, os apêndices articulados e que conquistou o ambiente terrestre, né? Lembrar que os aracnídeos e os insetos são os representantes que definitivamente conquistaram o ambiente terrestre por causa das adaptações que eles tiveram, por causa das novidades evolutivas que surgiram e que levaram a um sucesso adaptativo, ok? Então é isso, um grande beijo para vocês e logo mais a gente tem mais algumas aulinhas aí gravadas, tá bom? Beijo grande, pessoal. Tchau, tchau.